Essa é a fortuna de Trevi, na Itália. Veja só como é a expectativa de um turista ao viajar para lá e a realidade de fato. Isso acontece em outros locais também. Veja só como é lá no Museu do Louvre, na França, vendo a Mona Lisa. E por incrível que pareça, isso também acontece aqui no Brasil, na cidade de Gramado, no Rio de Janeiro e em outras cidades e regiões turísticas. Mas por que isso acontece? Esse é o efeito que está diretamente relacionado com as redes sociais. Todo mundo gosta de postar aquela melhor foto possível, atrás de um monumento importante, bonito, mas e quando centenas ou mesmo milhares de pessoas pensaram a mesma coisa? Se prepare para passar muita raiva em longas filas, desorganização e muitos outros problemas. Vários dos pontos turísticos que são extremamente procurados hoje em dia nem eram tão famosos, mas devido à normalização das redes sociais, onde todo mundo aparece no mesmo ponto, mais e mais pessoas também procuram ir visitar o mesmo ponto turístico, tirar selfies e fotos em Santorini, na Grécia, por exemplo, na praia de Maia, na Tailândia e muitos outros casos. Esse é o chamado efeito Instagram. Venha conhecer o que é esse efeito e como ele está estragando diversos pontos turísticos e locais ao redor de todo o planeta. Já aproveita e curta o vídeo e compartilha com todo mundo que você consiga, mestre. Se você aí é mestre em economia igual a gente, já aproveita e comente ideias para próximos vídeos. Se inscreva no canal, porque queremos chegar nos primeiros 1000 inscritos e a gente conta com vocês. Vamos então ao tema sem enrolação. O Instagram é a principal plataforma de inspiração para os turistas jovens que pesquisam locais de visitação pelas hashtags na aba de busca. E o principal agente que transforma a nossa visão em relação aos pontos turísticos são os influencers. Esse ponto turístico pode ser de tudo: praias, monumentos, construções, prédios, bares, restaurantes e muito mais. Você provavelmente já deve ter visto algum famoso que você segue no Instagram visitando algum ponto europeu, asiático ou mesmo aqui nas Américas, e você deve ter falado, eu quero ir lá também. Isso acaba por estimular o turismo na região, mas ao mesmo tempo, quando milhões de pessoas têm o mesmo desejo, isso acaba gerando alguns efeitos indesejados. Via de regra, esse fenômeno do efeito Instagram gera comportamentos que estragam a experiência de todos. Muitas pessoas tirando fotos, poluição ambiental e desconforto entre turistas e moradores locais. O efeito Instagram também é o chamado de overtourism, ou também chamado de excesso de turismo. Tecnicamente, países e territórios que já são visitados há muitos e muitos anos, esses locais possuem uma estrutura, pelo menos parcial, para segurar a quantidade de turistas que encontram seus pontos turísticos para registrar suas fotos, gravar vídeos e afins. No entanto, o efeito Instagram acaba normalizando certos locais que até então eram desconhecidos do grande público, mas agora se tornaram instagramáveis. Todo mundo querendo tirar fotos, fazer vídeos, books de casamento e etc. Esse é o caso da Rua Torta de Gramado. A cidade, apesar de ser muito bonita, ela não possui a infraestrutura para aguentar uma quantidade enorme de pessoas que vão para lá. Isso gera um estresse nos moradores locais, seja por conta do excesso de pessoas, trânsito, lixo nas ruas e aumento desenfreado no custo de vida de sua região, seja por conta dos aluguéis ou valores de produtos de consumo e comércio. Um caso gritante é o da cidade de Veneza, na Itália, que teve sua população reduzida praticamente pela metade nos últimos 20 anos. É claro que o efeito Instagram acaba estimulando o setor do turismo, isso gera mais empregos e impulsiona a economia local. Mas a que preço? Do que adianta estimular o turismo em uma cidade e os preços na habitação ficarem fora de proporção para a população local? Para se ter uma noção, nos últimos anos, mais pessoas morreram tirando selfies do que por ataques de tubarões. Além disso, toda a magia de visitar um local se perde no momento em que você basicamente está copiando o que todos fazem. A padronização das viagens gera uma experiência igual para todos, e ainda por cima gera o transtorno com a superlotação. Muitas pessoas geram uma expectativa totalmente fora da realidade. Quando chegam em um local e veem que não é exatamente como ele viu na viagem do seu influencer, afinal esse influencer provavelmente tirou suas fotos ou gravou seus vídeos em câmeras profissionais e utilizou filtros para deixá-las ainda melhores. Esses mesmos turistas acabam frustrados, além de, em muitos casos, como em Trolltunga, na Noruega, a pessoa não só não vai conseguir tirar a foto ou gravar o vídeo que sempre sonhou, como também terá que esperar horas na fila. Mas mesmo que seja a frustração algo ruim, isso nem é o pior para o turista. Pessoas usando celulares para fotografar tudo acabam não prestando atenção no momento e nos detalhes. Segundo estudos recentes, fotografar ao invés de vivenciar cria uma memória superficial daquele acontecimento.
Com o tempo a pessoa vai ficando mais e mais enjoada, pois aquela experiência vivida nem sequer é mais lembrada. Sem falar que as redes sociais acabam gerando uma necessidade de se aparecer cada vez mais. Então você pode se deparar com pessoas fazendo bizarrices para gravar algum TikTok ou algo do tipo em frente a algum monumento famoso. Um turista no Coliseu, em Roma, gravou o seu nome em uma das paredes. Isso é inacreditável. E por último, mas não menos importante, o aumento desenfreado no número de turistas na região também acaba contribuindo para furtos, assaltos e desequilíbrio na segurança da região, já que antes aquele ponto não era turístico, não tinha um número alto de pessoas procurando fazer seus registros com câmeras fotográficas, celulares, e agora se tornou um chamariz para ladrões de todo canto. E o que vocês acham de tudo isso? Aí onde você mora tem algum ponto turístico sobrecarregado? Comenta aí a sua opinião, nós queremos que você comente o que você acha desse assunto e se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações do próximo vídeo, mestre. E se eu puder te dar uma dica, assista esse vídeo que saiu recentemente no canal, onde eu falo sobre a falência da Rede Globo. Será que vai acontecer ou não? Assista esse vídeo, em mais detalhes você vai ficar por dentro dessa história. Muito obrigado, mestre, fique com Deus e até mais.